E vem conferir a crítica do filme Peter Pan. E em 1953 saiu a versão da Disney do conto de Peter Pan. E eu falo que é a versão da Disney porque muita gente, assim como eu, pode ter se conhecido Peter Pan por causa da Disney. Mas vale sempre destacar que nessa época o Walt Disney comprava direito de contos ou de livros e a partir daí ele fazia adaptação para suas obras. Inclusive ele faz isso até hoje em dia. Isso não é errado, eu tô falando que é a versão da Disney, não é a versão original. Não é um filme que a Disney criou do nada. Eles foram baseados num conto que era o conto original. E revendo esse filme hoje em dia, você vê que tem alguns pontos que ele ficou um pouco desatualizado, mas tem outros que ele se mantém muito atual e muito bem feito. Caso, por exemplo, da sua animação. Uma coisa que é inegável é que é impossível a animação 2D aparentemente envelhecer. Porque se você pegar a Branca de Neve, que é o primeiro longa-metragem em animação, você vai perceber que ele foi feito em 2D e hoje em dia ele continua uma animação muito bonita, muito fluida, que funciona muito bem, que nada parece que envelheceu ali. Aí quando você vê em Peter Pan, isso se repete. Você percebe que a animação é muito bonita. A forma como eles usam as cores, a forma como eles criam a vestimenta, o visual dos personagens, tudo é muito marcante. E o 2D ajuda a deixar mais marcante ainda. Tanto na parte onde você vai apresentar, por exemplo, sereias, ou por exemplo, como eu falei, o visual dos personagens, destacam muito eles. E tudo na animação 2D acaba fazendo com que tudo pareça que flua muito bem. Flua até melhor do que outras animações. Claro, essa animação, por ela ser de 53, e ela por ser uma aventura, você até pode esperar que em alguns momentos tivesse mais ação, que a animação poderia ser mais fluida nesse ponto. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a animação em si, ela continua muito boa, muito bem feito. Peter Pan é um filme que ele é belíssimo nesse ponto. No ponto das cores da animação, como ela deixa tudo mais vivo, desde a parte de Londres, até no ponto onde você está dentro da Terra do Nunca, como a Terra do Nunca cria um ar de animação que deixa o filme até um pouco mais lúdico, enquanto está em Londres, cria algo mais real, a animação funciona muito bem, e até hoje em dia, um filme de 53 continua completamente atual, e bonito, e fluido, e bem feito na sua animação, que eu falei, parece que o filme não envelhece, e ele envelhece tão pouco que você pode ver que cenas como a do relógio, que é uma cena clássica do filme, todos eles em cima do relógio, ela não ficou algo mal feito depois, ela impressionou na época e ficou ruim hoje. Não, ela continua muito bem feita e de impressionar até hoje em dia. Então, pra mim, a parte da animação em relação a cores, em relação a como eles trabalham o universo, o ambiente e também a diferença da Terra do Nunca pra Londres, tudo me agrada muito. Desde a parte da técnica de 2D, a parte da criatividade de criar um visual dos personagens que deixa eles muito próprios e muito vivos na cabeça das pessoas. Tanto que quando você fala Capitão Gancho, Peter Pan, Wendy, na sua cabeça automaticamente vem o visual do filme da Disney, porque eles são tão bem feitos, tão marcantes, o design que dá pro personagem, que acaba fazendo com que isso fique muito marcante. Então, em relação à animação, eu gosto muito. Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto do filme, são algumas discussões que eles trazem, como por exemplo, a ideia de nunca crescer. Esse é o contraponto de Wendy e Peter Pan. Esse é o motivo que o Peter Pan e o Wendy acabam brigando em muitos momentos do filme, mas também que faça com que eles tenham essa conexão de ter visões diferentes daquele mundo. É uma discussão interessante, assim como várias outras coisas dentro do universo do Peter Pan são discutidas a partir disso, e eu acho muito legal. Outra coisa que eu gosto bastante é como eles trabalham a ideia do Peter Pan ser meio que um universo dependente do Peter Pan em si, a Terra do Nunca como um todo. Ela depende muito dele praticamente para existir. Gosto muito desse conceito, mas acho que esse conceito, assim como Nunca Crescer, já começa a entrar alguns dos problemas do filme. São problemas de discussões super interessantes, mas eu acho que por ser uma animação infantil, e na época eles têm uma visão mais de que essa animação é feita mais para criança, tem algumas discussões que eles preferem não aprofundar muito, e isso eu sinto um pouco de falta. Sinto um pouco de falta de quando eles apresentam algumas discussões, apresentam alguns conceitos e eles não conseguem explorar muito. Eles colocam no filme, mas na hora de expandir, na hora de explorar, na hora de ir mais a fundo, eles resolvem não ir tão a fundo, e isso eu sinto um pouco de falta. O mesmo vale, por exemplo, pro universo da Terra do Nunca. Quando você entra na Terra do Nunca e o Capitão Gancho está explicando o que é a Terra do Nunca, tentando procurar o Peter Pan, ele fala o que existe em cada lugar ali. Ele fala, existe os canibais, existe as sereias, existe a área mais dos índios, ele vai explicando como funciona a Terra do Nunca, até pro público saber como é aquele lugar. E aquilo gera um interesse do público como um todo, querer saber mais sobre o universo da Terra do Nunca, querer conhecer mais daqueles lugares. Inclusive, eu assistiria facilmente uma série só focada na Terra do Nunca para explorar esses lugares, explorar a beleza da Terra do Nunca e coisas que nunca foram exploradas. E aqui eles passam muito por cima. Então, eles apresentam algo muito interessante, mas também não acabam explorando. Mas, de modo geral, eu gosto também dessa parte do mundo. A parte que eles exploram é muito legal, principalmente a parte dos índios. Eu acho que é uma parte que tem alguns problemas ali que não funcionam mais muito bem hoje em dia, que é bom se destacar. O Peter Pan continua sendo um filme muito legal de aventura, muito legal de se assistir e que vai te prender durante todo
uma hora e meia que ele tem. O problema do filme fica que tem alguns ideais, algumas coisas que eles apresentam, questão de história, questão de conceito de mundo, que hoje em dia não funciona mais tão bem. Claro, eu não julgo tanto porque o filme é de 53. Hoje em dia, obviamente, você coloca hoje em dia, você vai tirar de contexto muita coisa que tinha na época. Mas tem que ser falado que tem algumas coisas que, pra quem assiste hoje em dia, com uma visão diferente, vai ver que tem algumas coisas que são um pouquinho difíceis de engolir ali. Não estraga o filme, mas tem que ser falado também. Claro, eu acho que a aventura como todo o filme, em questão de história, questão de personagem, questão dos meninos perdidos, o Capitão Gancho é um excelente vilão, acaba fazendo com que o filme funcione muito bem. A história é boa, a história é interessante, uma ótima aventura com uma boa animação e uma boa trilha sonora. Peter Pan é um bom protagonista e eu gosto de como ele faz um contraponto com a Wendy. São dois protagonistas do filme, vai dizer assim, mas um é um contraponto pro outro. Acho que o filme tem problemas mais em relação a discussões que eles não aprofundam muito. Alguns discursos que o filme tem em relação à história, que ficaram um pouco desatualizados. Eu tenho que falar, tem dois personagens do filme que eu nunca gostei, desde que eu era pequeno, que é o João e o Miguel. Eu acho que são dois personagens que eu nunca achei interessante, eu achei sempre um pouco chatos, mas de modo geral, o que eu falei, é um universo rico, interessante, que poderia ser mais explorado, e que dá vontade de ser mais explorado, porque o filme tem um bom protagonista, um bom antagonista, um universo interessante, uma boa aventura, com uma excelente animação e uma boa trilha sonora que também funciona muito bem. Um filme que continua atual até hoje, eu tenho certeza que você assistir, você vai gostar ainda como uma ótima aventura, apesar de ter algumas coisas, questões atualizadas e alguns pontos, como eu falei aqui, que não me agrada. Discussões que poderiam ser mais profundas, explorar o universo. O João e o Miguel são personagens que eu não gosto, mas de modo geral é um filme que continua sendo uma ótima aventura da Disney. Concluindo, Peter Pan da Disney é um filme que pra mim, apesar de ele ter sim alguns problemas, continua sendo uma ótima animação, porque ele tem uma boa trilha sonora, ele tem uma animação que continua atual, fluida e gostosa de se assistir até hoje, e como eu falei, ele é uma boa aventura. O problema do filme fica em outros pontos. Como eu falei, tem algumas características de história que ficaram desatualizadas e que não funcionam mais tão bem hoje em dia. Tem alguns personagens que eu não gosto tanto e também tem que ser falado. Eu acho que eu queria que o mundo da Terra do Nunca fosse mais explorado como um todo. Não são pontos que estragam a história, né? São pontos que, obviamente, que se fossem melhor trabalhados, funcionariam melhor o filme hoje em dia. Mas como eu falei, é um filme que vale o tempo. Eu tenho certeza que quem assistir hoje em dia não vai achar um filme velho, ou desatualizado, ou um filme que a animação não funciona. Não, vai achar uma ótima aventura. E por isso que eu fecho o filme Peter Pan com uma nota 8 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual a sua primeira relação com o Peter Pan da Disney? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.